Alô, gente de todo o meu Brasil. Graça e paz para todos vocês, meus irmãos e irmãs de todo esse nosso querido estado brasileiro. Você que tem curtido o meu canal, você que está me acompanhando, você que manda sempre os seus comentários. Eu estou sempre olhando, fico muito grato pelos comentários que têm chegado até mim. Muito obrigado. Deus conceda graça sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. E você que não é da graça, talvez você não vai querer aceitar ou entender essa mensagem. Mas aqueles que são da graça já são libertos. Aqueles que são da graça, Deus já o libertou, já transformou. Eles têm hoje uma mente purificada, uma mente lavada. Eles não têm mais aquela mente poluída, aquela mente suja, que a essa imundícia chamada sistema religioso, isso é chamado sistema evangélico, tem poluído a mente de muita gente. E quando a pessoa nos ouve, ele se levanta contra nós e nos manda, talvez, aqueles recados macriados para nós, mas eu não dou importância para isso, porque eu sei que somos coitados. As pessoas não respondem aqui dentro. Eu gostaria que as pessoas dissessem, mas irmão Nilson, no capítulo tanto, versículo tanto, foi Deus que levantou os pastores, foi Deus que consagrou os pastores, todos os pastores. Vem um anjo lá do céu e derrama azeite na cabeça dele, óleo e unge ele. Todos os pastores, eles têm a unção de Deus. As mãos deles são mãos abençoadas. Esses homens são homens de Deus e tal. Se você me provar aqui dentro, eu me calo. Pelo contrário, eu fecho meu canal. Eu tiro todos os meus vídeos e paro. Se você me provar alguma verdade sobre esses homens. Porque talvez você pode dizer, por que você gosta de falar sobre pastor? Porque não existe. Eu estou falando de uma coisa que não existe. Mas a mente do homem aceita, porque ele entra lá dentro. Jesus disse no capítulo 10 e 9 de João, ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrarás e sairás e achará pastagem. Mas aquele que entra por essa porta, ele não consegue mais sair. Ele entra e ali dentro a sua mente recebe uma descarga imunda e ele passa a ser escravo daquela denominação por 20, 30, 40, 50, morre ali dentro e depende de unhas e dentes aquela denominação que ele está dentro dela. Mas o título da mensagem que eu tenho para você, meu irmão, minha irmã, é este: pastor e a sua igreja. Eu não costumo usar a palavra pastor porque eu sei que não existe pastor. E nem tampouco existe igreja. Então, duas coisas que não existem: pastor e igreja não existe. Mas, dentro desse livro não existe. Mas eu vou aqui tentar dar uma pincelada em cima disso. Primeira coisa, a palavra pastor veio de Israel. Começou lá no passado. Você quer entender um pouco sobre pastor? Olha no capítulo 23 de Jeremias. Logo ali no início do capítulo 23 de Jeremias, Deus diz, ai dos pastores, que dispensa e destrói as ovelhas do meu pasto. Isso é uma simbologia. Então a palavra pastor, o significado, apacentar. Agora eu pergunto, gente é apacentado? Gente precisa de um líder, gente precisa de um professor, de uma pessoa com uma grande inteligência para conduzir aquela pessoa. Quem precisa de pasto é animal. Quem precisa ser pastoreado é animal.
mas nós somos gente. Então isso é uma simbologia, aprenda isso, você que não é da graça. Aprenda que não existe mais isso acabou. Quando Martinho Lutero saiu de dentro da igreja romana, em 1517, ele iniciou esse movimento chamado protestante. Ele poderia ter seguido, porque ele era padre, e ele permaneceu padre. João Calvino, que fundou essa chamada igreja presbiteriana, era também um padre, 1546. Em 1517, Martinho Lutero abriu uma e colocou o nome de Igreja Luterana, o próprio nome dele. Bem, como ele estava dentro do catolicismo, por que ele não seguiu a mesma hierarquia? A mesma hierarquia. Hierarquia que vinha do catolicismo, que era papa, bispo, arcebispo, cardeal, Dom José, Dom João, padre e tal. Por que ele não seguiu? Porque ele não colocou o título dele como Dom Martinho Lutero. Pronto, ficaria mais encaixado. Agora ele criou um nome, um título, que não existe. Como esse título de papa, bispo, arcebispo, cardeal, não tem aqui dentro. E esses nomes também, pastor, tem, mas os que cuidam de ovelha, que cuidava de ovelha em Israel. Agora, olhando para o capítulo, ali 4 de Efésios, e versículo de número 11, ele deu uns para apóstolos, outros para pastores. Bom, aí já entra em contradição. Você já vê que isso foi apenas um acréscimo que colocaram aqui dentro. Porque eu já disse e repito que esse livro foi feito por um padre. Eu já expliquei já umas 4, 5 mensagens. Se você quer saber, entra nos documentários. Como a Bíblia foi formada, quem escreveu a Bíblia, da onde, qual é a origem da Bíblia, entra. São vários documentários que falam toda a origem deste livro. Esse livro não desceu do céu, não foi trazido por um anjo. Esse livro não apareceu por acaso. Moisés estava cavando ali e apareceu esse livro lá em cima do Monte Sinai. Esse livro foi escrito pelo padre Jerônimo, no 4º século. Então, meu irmão, essa palavra, Jesus subindo ao céu, ele levou consigo o cativo e o cativeiro. O que é cativo? Era aquele que vivia debaixo das leis de Moisés. E quem é o cativeiro? Era a lei. Jesus acabou. A partir daquele momento, vocês não vão viver mais debaixo de domínio de lei. Não vai ter mais lei, porque Romanos 10:4 acabou. A lei não existiu mais. Então Jesus subindo, ele deu dom para os homens. Uns para apóstolos e outros para profeta. Bom, aí já entra em contradição. Porque se ele mesmo diz que toda a lei, 11:13 de Mateus, toda a lei e os profetas durou até João. Então, isso já entra em contradição. Apóstolo foi apenas 12. No capítulo 10:5 de Mateus, Jesus enviou os 12 apóstolos. Porque discípulo, ele tinha centenas de discípulos. A palavra discípulo significa seguidores. Mas apóstolo significa as 12 tribos de Israel. Então, como Israel tinha 12 filhos, foi 12 tribos. Então, foi esse o significado dos 12 apóstolos. E o próprio Jesus mesmo disse no capítulo 6 de João, e versículo 70. Jesus diz, eu não escolhi 12, e um desses 12 é um diabo. Não é o, é um. Entenda bem. Porque alguém pode dizer que pensando que o diabo é um. Não, o diabo, existe milhões e milhões de diabos, porque o diabo é a própria carne do homem. Bem, então, Martinho Lutero poderia ter colocado, da mesma linhagem que ele veio, ele podia ter prosseguido, mas ele colocou esse nome, pastor, colocou ali, evangelista,
presbítero, colocou diácono e tal e tal. Mas nós olhamos para este livro, nós vemos que Jesus subindo ao céu, ele deu esse dom. Mas esse dom foi um dom temporário. Foi até que o templo estivesse de pé. Que no dia que o templo caísse, cumpria a profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 2, que não passaria de 70. Foi 70 anos. Confirmou, então, no ano 70, a profecia foi confirmada, porque os apóstolos, quando mostraram o templo de Salomão para Jesus, no capítulo 24, ali logo no início do capítulo 24 de Mateus, Jesus disse, vocês estão vendo tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra. Tudo isso será derrubado. E ele ainda disse mais, no capítulo 10 e versículo 16 de Mateus, ele diz, vós não vai conseguir percorrer as cidades todas aqui de Israel até que se cumpra a vinda do Filho do Homem. Então ele estava próximo, estava bem próximo. Então esse dom, Jesus subindo, ele deu esse dom, era um dom temporário, como o apóstolo Paulo diz no capítulo 13. E o versículo 8 de Coríntios, você vai entender, do 8 até o 10 e tal, o 11 você vai entender que esse dom foi até que o que fosse, aliás, o que é perfeito viesse. E o que era perfeito veio no ano 70, no juízo, como ele disse que viria em juízo. O que é o juízo, gente? Ele diz no capítulo 1, versículo 7 de Apocalipse, ele disse, eis que venho sobre a nuvem, todos os olhos verão, até mesmo aqueles que me ultrapassaram, aqueles que me furaram com a lança, me verão. Então o que eu quero dizer com isso? Que o povo, eles por falta da vez de entendimento, eles acreditam no que se ensina, no que se fala, mas não entende este livro. Porque este livro não foi escrito para você nem para mim. Esse livro foi escrito para os judeus. Esse livro é dos judeus. Os romanos se atreveram, entraram em Israel e pegaram os escritos sagrados, levaram para Roma e fizeram este livro. E lá com esse livro, eles guardaram esse livro até... Martinho Lutero foi um homem muito corajoso, que ele conseguiu pegar da primeira Bíblia, o primeiro livro escrito pelo padre Jerônimo, e começou a traduzir em alemão, e foi traduzindo em inglês e francês e tal. E João Ferreira de Almeida, no ano 1686, ele traduziu para o português e traduziu um monte de erro aqui dentro. Então, por isso que eu digo, apóstolo e profeta não existe. Então, uns para pastores e tal. Agora eu pergunto, aonde, nas cartas de Paulo, Paulo consagrou alguém a pastor? Me mostra dentro desse livro aonde tem. O apóstolo Pedro, você poderia dizer, mas Jesus chamou Pedro para ser pastor. Lá no capítulo 21, 23 de João, ele disse, mas antes disso, lá no capítulo 16 de Mateus, lá pelo versículo 19, 20, 21, 22, ele diz assim, tu és Pedro. Então ali ele está dizendo, tu és Pedro, e sobre essa pedra, que era ele ficaria a minha igreja. Bem, a igreja era edificada, foi edificada em Cristo, em Jesus. Mas lá no 21 de João, e versículo 22, 23, ele diz, tu me amas, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então isso, a palavra apacenta vem de apacentador. Quem é que apacenta? É pastor. Mas do próprio apóstolo Pedro, no capítulo 5 da sua primeira carta, ele diz, eu sou um presbítero. Ele não diz, eu sou um pastor. Eu sou um presbítero. E o que é um presbítero? Um ancião. É uma pessoa já idosa, que era conselheiro, que servia para aconselhar. Essa é a palavra presbítero. Você vê essa tolice, essa burrice que esse povo faz aí, pega esses rapazinhos de 20 anos, 22, 26, 5 anos e consagra, você é um presbítero. Nem sabe o significado de presbítero. Presbítero é um ancião já com seus 70, 70, 80 anos de idade, que era conselheiro. E diácono é espécie de como aquele
que vai à procura daquelas pessoas necessitadas, como assistente social, quem está precisando de alguma coisa. Hoje os diáconos dentro desses lugares ficam para quê? Para olhar carro. Fica na rua, atrás de carro, quem vai roubar, quem não vai roubar. Mas a igreja não é de Deus? A igreja não está segura? Os anjos de Deus não acampam ao redor daquele lugar. Por que põe esses diáconos lá? É igual uma mensagem que eu preguei esses dias atrás, que eles não crê nem mesmo. Eles não acreditam nem mesmo, eles não confiam. Eles acreditam, mas não confiam no Deus pela qual eles anunciam. Porque eles colocam segurança, colocam alarme, colocam a igreja no seguro e colocam muitas vezes até guarda para cuidar do tempo deles, porque eles não confiam. Anda com guarda-costa e carro prova de bala. Então, o que a gente vê são mentiras em cima de mentiras. Mas voltando para aquilo que eu estava dizendo, então, pastor e a sua igreja. Então, pastor, como eu disse, a palavra pastor vem de apacentamento. Martim Lutero poderia ter continuado a mesma linhagem que veio lá do catolicismo, lá do século, do início do quarto século, por volta do ano 310, quando Constantino levantou esse movimento chamado Igreja Católica Apostólica Romana. Ele saiu lá de dentro e montou, colocando o seu próprio nome. Então ele poderia ter colocado o mesmo sistema que veio lá de dentro, mas ele não colocou, mas pegou tudo que tinha lá dentro e trouxe para dentro do movimento dele, como fez o povo de Israel quando saiu do Egito, levou com eles tudo. Bem, segunda coisa, igreja. Pastor e a sua igreja. O que é igreja? Nós vemos que Israel não tem igreja. Ninguém me prove que existiu aqui dentro desse livro igreja na nação chamada Israel. Deus disse para Moisés, levanta um tabernáculo. Se você não sabe, talvez você nunca foi ensinado. Tabernáculo era apenas um lugar onde era como um circo. Desmanchava e mudava para outro lugar. Era coberto de lona. Quando eles mudavam de lugar, que eles peregrinaram 40 anos na terra do Egito. Toda vez que eles mudavam, eles desmanchavam e carregavam. Aquelas madeiras, aquelas coisas, aqueles mastros. E ali foi dado o nome de tabernáculo. Mais tarde, templo, na época de Moisés, de Samuel. Eli era sacerdote. Então ele já dirigia um templo, onde Ana foi orar, junto com o Cana, Penina. Então ali eles iam orar no templo, uma vez por ano. E mais tarde, em alguma cidade, alguns judeus que refugiavam, iam para outros lugares, por exemplo, para qualquer região da Ásia, outra região, eles formavam uma sinagoga, um lugar para adoração. Eles tinham que ter um lugar para eles adorar. Então esse lugar de adoração que os judeus faziam, onde se juntava um grupo de judeus e morava ali, todo ali, formavam uma pequena cidade, um vilarejo, eles formavam ali uma sinagoga. Sinagoga quer dizer lugar de ensino. Mas vindo Jesus, ele diz para Pedro, tu és Pedro, sobre essa rocha, que era ele, edificarei a minha igreja. E a porta do Hades, a porta do Seol, não permanecerá sobre ela. O que quer dizer? A porta, a sepultura. Porque a morte não vai ter mais poder sobre a minha igreja. Porque todos que morriam até ali ficavam no túmulo. Mas a partir de agora, não vai mais acontecer isso. A sepultura não vai ter mais domínio sobre a minha igreja. O que quer dizer igreja? O que você talvez não sabe. Está tanto tempo dentro da denominação, não sabe o que é uma igreja. A igreja significa sair para fora.
No grego significa sair do meio do judaísmo e vir para Cristo. Todo aquele que deixava as leis de Moisés e vinha para Cristo era uma igreja. Por isso que a igreja não é um salão e um grupo de pessoas. A igreja é aquela pela qual estava no próprio ser humano. A igreja é o próprio ser humano. Ela é a verdadeira igreja. Foi por isso que Jesus disse à mulher samaritana, não é neste monte, nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adorem Espírito e verdade. Bem, o que eu quero dizer com isso? Que a igreja era formada por grupo de pessoas. Pedro reunia nas casas, você não encontra dentro desse livro. Pedro chegou, comprou um terreno, ou ganhou um terreno, e começou a pedir oferta, ouro, prata, dinheiro, e levantou um grande templo. Você não encontra Paulo, Pedro, João, Tiago, qualquer um deles fazendo isso. Onde eles então reuniam? O que era a igreja de Pedro? Eram as casas. A própria Bíblia diz a igreja que está na sua casa. O apóstolo Paulo diz aonde o apóstolo Paulo ia, a igreja ia atrás dele. Ou será que a igreja arrancava a igreja com alicerce, parede, telhado e tudo, e saía acompanhando Paulo? Então, meu irmão, abra um pouco esse entendimento seu, que igrejas são vidas. Deus, ele habita dentro de você. 3:3 de 1 Coríntios, eu já disse. E lá na segunda carta de Coríntios 3:17, o Senhor é o Espírito. Então o Senhor habita dentro dos seus. Pronto, acabou. Então por isso que não bate esse negócio, pastor e a sua igreja. Então existe ali aquele dirigente e o seu barracão. E ele coloca ali um nome tão bonito ali. Ele coloca o nome. Por que se coloca esse nome? Porque quando Martim Lutero saiu lá de dentro do catolicismo, ele viu lá a Igreja Nossa Senhora de Fátima, a Igreja São Benedito, a Igreja São Pedro, e Igreja Nossa Senhora do Rosário e tal. Então ele pegou a mesma coisa e começou a colocar título, porque na verdade a Igreja de Cristo não tem nome. Vê se Paulo punha nome na igreja dele. Ele diz, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Roma, a igreja que está em Colosso, a igreja que está em Filipe. Por quê? De acordo com a região, ele chamava os irmãos de tal lugar, assim, 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 assim. Mas ela não tinha título. Quem colocou esse título foi Martim Lutero. E por isso que hoje existe aí Igreja Deus é Vida, Igreja Deus é Amor, Igreja Deus é Esperança, Igreja Deus é não sei o quê, Igreja Assembleia dos Santos, Assembleia de Cristo, Assembleia de Deus, tal. Onde tem isso aqui dentro da Bíblia? Não existe essas coisas. Então, as pessoas estão assim. Por que eu estou dizendo essa mensagem, trazendo essa mensagem? Pastor da sua igreja. Porque hoje as pessoas encontram com a irmã, né? Perguntam, irmã, onde é que a irmã está congregando? Em vez dela falar assim, eu estou congregando nas Assembleias de Deus. Ela não diz isso, eu estou congregando na igreja do pastor João. Congregando na igreja do pastor Sebastião. Estou congregando na igreja da missionária ou da bispa. Rosa, irmã Rosa, a pastora Nadir e tal. Por quê? Porque Martim Lutero, então, deveria ter colocado isso. Igreja, né? Todas elas com o título do nome do fundador. O fundador colocar a Igreja Sebastião, Igreja José, Igreja João, Igreja Benedito. Porque é o que o povo hoje chama. Onde você está congregando? Estou congregando na igreja da bispa. Que bispa é? A igreja da bispa? É, a igreja da bispa. A bispa Fernanda. Lá é fogo puro. Lá você entra já no fogo, canta no fogo, ora no fogo, recebe a bênção no fogo e sai do fogo. Mas a irmã não se queima. Não, irmã. É fogo espiritual. Irmão, para com essas coisas. A palavra fogo, para você que não entende, porque eles não te explicam o que significa fogo, é juízo. Quando João diz, eu vos batizo com água, mas vem um muito mais poderoso do que eu, que batiza com o Espírito Santo e com fogo, ele está dizendo, ele vai batizar no Espírito
E junto com o Espírito, ele tem o juízo. O juízo está sobre ele. É isso que você tem que entender. Para com essas bobeiras. A igreja é fogo puro, eu oro no fogo, eu canto fogo, eu faço no fogo, porque o fogo. E Deus, onde fica? Fogo é coisa aqui da terra. Você põe lenha, aí toca fogo, aí põe aí, risca um palito de fósforo, aí vira um fogo. Aí esse fogo tem algum poder? Não existe fogo espiritual. Porque ali em Atos capítulo 2, viram como primeiro um vento impetuoso, mas isso foi apenas uma visão. Depois viram como fogo, não era que tinha fogo. Viram e repartiram línguas de fogo e eles foram cheios do Espírito Santo. Aí eles pegaram em cima disso e hoje fica aí, ó. Irmão, a minha igreja é só fogo. É só fogo, você vai lá, o que é aquela anarquia danada. É aquela lambança lá dentro. É aquele show. Primeiro faz aquele show escandaloso lá dentro que dá até vergonha. Eu fui em alguma delas que eu tinha vergonha. Eu chegava a sair no meio, quando eu via aqueles escândalos, aquelas mulheres rolando pelo chão, para não dizer outra palavra, deixa pra lá. E eu levantava e saía. A gente via tanta coisa que a gente não queria ver, você tinha que sair para não ver tanto relaxo, tanta pouca vergonha que a gente vê no meio desses movimentos chamados pentecostais. E eles falam que é fogo. É fogo do Espírito, é fogo do Espírito, Espírito. E o Espírito, ele age calado, lá dentro. Aquele que ajuda o seu próximo, aquele que ama o seu próximo, aquele que não fala mal do seu próximo, aquele que procura aproximar do seu próximo, aquele, como disse João, reparta com quem não tem o pão, a túnica. Era isso que fazia a primeira igreja, a igreja primitiva. Ela fazia dessa forma. Esse é o verdadeiro Espírito Santo que lhe age no silêncio, dentro da própria pessoa. Meu irmão e minha irmã, não crê que pastor foi levantado por Deus, que igreja foi levantada por Deus, porque nesse livro não existe. É uma palavra muito pesada. Se você olhar para as cartas do apóstolo Paulo, capítulo 20, versículo 29 e 30, o que essa Bíblia fala sobre pastores. Você olha para João, capítulo 10 e versículo 10, o que Jesus fala sobre esses pastores. Você olha para Isaías, capítulo 6 e versículo 11, o que o profeta fala sobre esses pastores, você teria vergonha de usar esse título. Eu não preciso. Você vai lá, pega a sua Bíblia e olha o que significa isso daí. Eu tenho vergonha. Quando eu recebi esse título, eu não sabia. Mas hoje eu sei que é vergonhoso e escandaloso esse título de pastor. E igreja é vida. Esses lugares é apenas, a Bíblia chama no capítulo 5 de Atos, porque como diz aquele ditado, eu mato a cobra e mostro o pau. Ele disse, lá no 5 de Atos, em versículo 36 e 38, de movimento. Os doutores da lei, o sacerdote, aquele grupo de pessoas chamou de movimento. Quando os apóstolos começaram a fazer aquele trabalho, curando o povo e fazendo aquelas grandes obras dentro de Jerusalém, chamou isso do quê? De movimento. É apenas movimento, não igreja, porque igreja são vida. Se você gostou dessa mensagem, se essa mensagem falou bem ao seu coração, curte esta mensagem, divulga esta mensagem. Hoje é dia 17 de dezembro de 1923. Se nós não se ouvir mais, um bom Natal e um próximo ano novo para você. Graça e paz para todos.